Duas igrejas, uma ao lado da outra, ficaram conhecidas em Rio Pardo por dividirem a comunidade de Arroio das Pedras, em Rincão dos Negros. A comunidade fica a cerca de 20 quilômetros do centro do município. Essa situação toda teve início no final do ano de 1800, com a construção primeiro da igreja para o povo negro e depois para o povo branco. Após anos de separação, hoje as duas comunidades celebram a união. O que o lugar remete para a história de Rio Pardo é a mão de obra escrava que teve na cidade. E isso daqui é a prova viva de que sim, existiram escravos aqui. Mas aqui, o quilombo da Jacinta de Souza também é um lugar de resistência e de luta do negro. E um lugar acolhedor, né? No sentido de história afrocultural da cidade de Rio Pardo. A Jacinta de Souza era uma fazendeira da região, né, herdeira de açorianos da cidade de Rio Pardo. E quando ela assim, já estava no fim da vida dela, ela deixou de herança 2.000 hectares de terra para esses escravos e alforriou eles. Então, eles tinham onde morar. E o quilombo se forma a partir daí. A presidente do Quilombo, Joelita Bittencourt, de 53 anos, é uma das entusiastas de seu povo. Ela conta sobre a fé dos escravos para construir a igreja e os desafios enfrentados pelos negros. A comunidade, né, começa com a cruz, né? Então, assim, tinha os escravos, né, que moravam com ela e ela rezava com esses escravos nessa cruz. Então, essa cruz que está atrás ali, ela é que começa a comunidade, né? Então, lá em 1988, quando foi a princesa Isabel libertou os escravos, então a Jacinta Souza doou metade de suas terras para os escravos, 80 escravos, e a outra metade para sua sobrinha. A comunidade começa com a igreja, né? Então, com a cruz. Então, por isso hoje que a igreja é Nossa Senhora da Imaculada da Bela Cruz. E tem um fato curioso aqui na comunidade de vocês, que teve início a igreja dos negros e depois veio outra igreja aqui do lado. Sim. Então, né, com a questão do racismo, né? Então, os negros tinham essa igreja aqui. E, né, com o tempo, né, os brancos também então fizeram uma outra igreja ali para mais tarde, quando estivesse pronta, ter a iniciativa, assim, eles queriam que derrubasse uma, que ficasse só uma na comunidade. Só que os negros, né, resistiram, né, e não deixaram então derrubar essa aqui. Se tivesse derrubado essa aqui hoje, a gente não teria história, né? Aqui só rezava os negros, né? E então lá então era os brancos então fizeram a igreja, então daí eles rezavam lá e os negros rezavam aqui. Ninguém ia na igreja do outro. Teve uma questão curiosa aqui, que foi a cerca que delimitou o espaço entre as duas igrejas. Sim, antes, né, lá, bem mais lá atrás, tinha, né? Então, aqui é a igreja dos brancos, aqui é a igreja dos negros, então os negros ficam onde estão e os brancos, então, separados, né? Então, os negros ficavam para cá e os brancos não ficavam lá, né? Não necessariamente os brancos ficavam lá. Isso eu acho que os negros que não podiam entrar para dentro então isso era um quadrado, né? E eles fecharam em redor e aí as pessoas por dentro daquele pátio, os negros não entravam, ficavam na rua. E isso nunca foi essa impostura dos negros dizer que os brancos não podiam se misturar, né? Então, de lado dos negros sempre foi aberto, eles querem vir, né? Pode vir, não tem importância nenhuma, mas é lá, o outro lado que não, né? E hoje, para quem nos acompanha, como que está a convivência entre vocês? Não, hoje a convivência é boa, né? A comunidade está unificada, né? Não vamos dizer 100%, mas que hoje todo mundo está de bem, né? E a gente também tem a questão do quilombo, né? Que muitas vezes a história da nossa povoação aqui é esquecida. O quilombo Rincão dos Negros, de vocês aqui, como hoje ele é estruturado? São quantas famílias envolvidas? A gente tem em torno de 80 sócios, né? Porque hoje é uma sociedade, né? Daqui do quilombo. E a gente são 80 sócios, né? Então tem alguns, né? Que as famílias estão aqui,
Mas eles saem para morar fora, né? Porque não tem serviço, né? Então, não tem como, se não tem serviço, não tem como se alimentar, então tem que sair, né? Mas mesmo assim, a gente tem em torno de 50 famílias que moram ao redor aqui, né? A gente tem, as famílias são estruturadas, a gente está com 5 famílias dentro do quilombo, dentro do território quilombola demarcado, né? E os outros estão aos arredores, né? Nos tempos atuais, as duas comunidades convivem bem, cultivando a história e celebrando o dia de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, a tradicional festa de Arroio das Pedras.